Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 21 de fevereiro de 2020. Pai de Sombrio rompe barreiras e fala sobre o filho transgênero parte 4. Uma reportagem publicada pela BBC Brasil esta semana, ganhou repercussão nos maiores sites de notícias do país. Os comentários foram maiores ainda em Sombrio. A matéria do jornalista Vinícius Lemos não cita o local e nem o nome real dos envolvidos, porém, na cidade a maioria da população conhece, pelo menos de ouvir falar, o caso do menino que se veste de menina. Nesta quinta-feira, dia 13, o pai da criança esteve no programa Correio Notícias, da Rádio 93.3 FM, e falou sobre o assunto. Quando o seu filho nasceu, biologicamente era um menino, e assim era tratado pelos pais. Eu comprei para ele um colete da polícia, uma camisetinha do Internacional, postava fotos falando do meu filho, como qualquer pai, conta. A situação mudou quando o menino começou a falar e fazer escolhas, por volta dos 2 anos de idade. Desde os brinquedos até as roupas, tudo o que preferia era o que tradicionalmente se caracteriza como coisa de menina. Os pais perceberam e o pai passou a se informar sobre o assunto e conversou com uma pessoa transgênero. Aos poucos, ele e a esposa, hoje separados, passaram a permitir que o filho usasse adereços femininos, como laços nos cabelos. O desejo do menino, no entanto, era de se vestir como uma menina. Quando lhe foi permitido, surgiu a denúncia anônima, e investigada pelo Ministério Público de Sombrio, de que os pais compravam roupas de menina e colocavam no filho. A denúncia foi arquivada depois de provado de que apenas era respeitado o desejo da criança. Livre do respeito, o pai é um funcionário público bastante respeitado na comarca de Sombrio, onde atua, e no restante da região. Talvez por isso, diz que não chegam ao seu conhecimento críticas ou palavras preconceituosas em relação ao filho, que agora passou a chamar de filha, às vezes com a voz um pouco trêmula. Tudo é novo para os pais, e o estranhamento é normal. A luta é para que o primeiro estranhamento depois se converta em respeito e não em preconceito ou falta de empatia. O assunto costuma ser discutido em rodas de conversas, com opiniões de todo tipo. Uma das críticas é de que os pais cederam cedo ao desejo da criança. Algo como se o filho quisesse tomar refrigerante todo dia, os pais permitiriam. O pai retruca dizendo que neste caso, teria responsabilidade de intervir em nome da saúde da criança, mas se ele quer usar cor-de-rosa, eu não permito porque, só por uma convenção social, e que está mudando. Hoje a criança está com 5 anos, e é o primeiro ano que frequenta a escola usando uniforme feminino. Segundo o pai, a aceitação de professores e coleguinhas é excelente. No futuro o que acontecerá? Provavelmente será a criança que decidirá. Os pais estarão atentos para que ela seja feliz, decente e do bem. A roupa ou o nome que usará, é o que menos importa. O Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Dias Gloriosos, esclarece sobre o fato: a constituição do ser orgânico é decorrência das suas necessidades evolutivas, que são trabalhadas pelo perispírito na condição de modelo organizador biológico, trazendo impressos os mecanismos da evolução nos tecidos sutis da sua estrutura íntima, plasma, a partir do momento da concepção, o corpo no qual o espírito se movimentará durante a vilegiatura humana, a fim de aprimorar o caráter e resgatar os compromissos negativos que ficaram na retaguarda.
trabalhando nos códigos genéticos do DNA, aciona as moléculas fornecedoras das células que programarão a forma, enquanto o espírito se encarrega de produzir os fenômenos emocionais e as faculdades psíquicas. Assim sendo, é herdeiro de si mesmo, promovendo os meios de crescer interiormente através das experiências que ocorram numa como noutra polaridade sexual em si, considerando as graves finalidades do aparelho genésico. Na sua função reprodutora ele é repositório de hormônios especiais, que trabalham conjuntamente com os outros das demais glândulas de secreção endócrina, de forma que o equilíbrio físico, emocional e intelectual se expresse naturalmente, sem traumas ou disfunções que decorrem dos problemas que ficaram por solucionar. A libido impulsiona o indivíduo para a realização criativa, produtiva, quando se expressa com moderação, sendo natural decorrência ancestral do instinto por cuja faixa o ser transitou durante largo período e cujas marcas permanecem dominadoras. A qualquer distonia de sua parte, logo surgem distúrbios neuróticos e comportamentais que afetam perturbadoramente o processo reencarnatório, a ela fortemente vinculado. Essa poderosa energia motora exige cuidadosa canalização, a fim de produzir fenômenos harmônicos, que estimulem a ordem, a realização dignificadora, porquanto, assim não sendo, a sua força irrompe como caudal desordenado que passa deixando escombros. Uso adequado da função sexual. Sintonia entre a psicologia e a fisiologia da polaridade proporciona bem-estar e facilita o crescimento espiritual, sem gerar amarras com a retaguarda do instinto, assim como, também com as entidades perversas e viciadas que a ela se vinculam. A sua abstinência, quando a energia que exterioriza é trabalhada, é transformada em força inspirativa e atuante pelos ideais de beleza, de cultura, de sacrifício pessoal, igualmente propicia equilíbrio e empatia, já que o importante é o direcionamento dos seus elementos psíquicos, que têm de ser movimentados incessantemente, porquanto para isso são produzidos. Em decorrência, é de fundamental importância que o espírito reencarnado se sinta perfeitamente identificado com a sua anatomia sexual, mantendo os estímulos psicológicos em consonância com a mesma. Quando a ocorrência é diversa, função emocional diferente da forma física encontra-se em reajustamento, que deverá ser disciplinado, evitando a permissão do uso indevido, que proporciona agravantes mais severos para o futuro. Eis porque é de vital importância o respeito que os pais devem manter em relação ao sexo dos seus filhos, evitando interferir psiquicamente no processo da sua formação, quando o zigoto começa a definir a futura forma consoante o mapa kármico do reencarnante. É natural que se tenha opção por essa ou aquela expressão sexual para o ser amado, no entanto, não deve ser tão preponderante que, em se apresentando diferente do que se deseja, o amor sofra efeitos negativos. Outra sim, a invigilância que pode originar-se na genitora optando e impondo seu desejo sobre o seu desenvolvimento, poderá contribuir para alterar a constituição molecular, atendendo-lhe psicossinticamente a aspiração. Não obstante, porque fora da programação evolutiva do espírito, essa mudança pode trazer-lhe prejuízos emocionais e comportamentais. A estrutura genética elaboração do corpo é constituída por elementos poderosos, embora sutis, que atendem aos planos energéticos que agem sobre si. Assim, a mente do reencarnante, conscientemente ou não como a dos seus genitores, interferem expressivamente na construção da sua anatomia, agindo diretamente nos genes e seus cromossomos, se a vontade atuante se fizer forte e constante. Essa ação psíquica pode alterar, na estrutura do DNA, os pares de purinas e pirimidinas, modificando as disposições estabelecidas e a informação
Tal ocorrência não é rara, antes é muito mais numerosa do que se tem detectado, particularmente nas vezes em que o espírito imprime sinais que traz de existências transatas, suicídios, homicídios, acidentes ou de condutas que se fecharam profundamente no cerne do ser, ressurgindo agora na forma nova da mesma maneira, filhos com anatomia diferente da herança espiritual, em alguns casos como efeito da preferência dos tais pais, especialmente da mãe que a trabalhou psiquicamente mantendo a aspiração exagerada do que cultivou durante a gestação, apresentam transtornos de expressão, comportamento que devem ser corrigidos na infância, a fim de se não tornarem afligentes no período da adolescência, quando da definição dos órgãos, caracteres anexos do sexo. A orientação cuidadosa e enriquecida de amor reestrutura o binômio forma-emoção, facultando a existência saudável, sem angústias nem desassossegos. De maneira mais grave poderá acontecer quando os estudiosos da engenharia genética, nos seus ensaios ambiciosos, pretendendo interferir nas vidas, reprogramarem, através dos códigos genéticos do DNA, os sexos já em vias de formação, para que se alterem, mudando a anatomia e a função. Nesses casos, permanecendo a programação espiritual, que passaria a sofrer ingerência externa, surgirão indivíduos com complexos problemas de conduta nessa área, desde que fortemente necessitados da experiência na polaridade primitiva que foi modificada. Encontrando-se noutra, que lhe não responde aos anseios dos sentimentos nem às necessidades psíquicas, desarticulam-se interiormente. Existem já incontáveis ocorrências dessa natureza, que terminam em fugas terríveis para as drogas que geram dependência, que desgastam e levam à consumpção, quando não se atiram aos suicídios desesperados para fugir do conflito que os aturde e dilacera, acreditando não ter solução nem razão para continuarem vivendo. A questão sexual é muito delicada e profunda, estando a exigir estudos sérios, sem as soluções da vulgaridade, apressadas e levianas, que pretendem resolver as situações conflitivas mediante sugestões para comportamentos insensatos, que violentam as estruturas morais do próprio SCR, que passa então a experimentar distonia psíquica íntima ou desprezo por si mesmo, embora mantendo a parquícia BC triunfo que se encontra distante de o haver conseguido. No momento da concepção, o perispírito é atraído por uma força incomparável às células que se vão formando, nelas imprimindo automaticamente, por força da lei de causa e efeito, o que é necessário à sua evolução, incluindo, sem dúvida, o sexo e suas funções relevantes. A ingerência extrema, alterando-lhe a fonação, somente trará inconvenientes, prejuízos e distonias morais. A engenharia genética, à medida que penetrar nas origens da vida física, poderá oferecer uma contribuição valiosíssima, desde que não se imponha a vacuidade de interferir nos quadros superiores da realização e construção do ser humano. O corpo produz o corpo, que é herdeiro de muitos caracteres ancestrais da família, que sofre as ocorrências ambientais, mas só o espírito produz o caráter, as tendências, as qualidades morais, as realizações intelectuais, o destino. Eis porque, na vã tentativa de se mudar-se o sexo, na formação embrionária ou noutro período qualquer da existência física, desafia-se a lei de harmonia vigente na criação, o que provocará distúrbios sem nome na personalidade e na vida mental de quem lhe sofrer a ingerência. Todo o corpo merece respeito e cuidados, carinho e zelo contínuos, por ser a sede do espírito, o santuário da vida em desenvolvimento. No entanto, na área sexual, tendo-se em vista a finalidade reprodutora, o intercâmbio de hormônios poderosos quão relevantes, o ser é convidado a maior vigilância e disciplina. Educar o sexo mediante conveniente disciplina mental é o desafio para a felicidade, que todos enfrentam e devem vencer. As amarras aos vícios sexuais vêm retendo milhões de homens e mulheres na retaguarda das paixões, reencamando-se com difíceis e desafiadores problemas que aguardam dolorosas soluções.
E porque se não querem sacrificar, a fim de se equacioná-los, permanecem situações penosas quanto aflitivas. Todo abuso ao corpo, particularmente ao sexo perpetrado conscientemente, gera dano equivalente, que permanecerá aguardando correspondente solução por aquele que se infligiu a desordem, passando a sofrê-la. Diante, portanto, de qualquer dificuldade que se experimente, ou em face das decisões graves que aguardam atitude decisória, sempre se poderá perguntar ao amor como resolvê-las, e esse amor que se manifesta em toda parte, sem os condimentos das paixões perturbadoras, responderá com sabedoria meridiana que, atendida com cuidado, proporcionará equilíbrio e paz, impulsionando o espírito pelo rumo bem orientado, pelo qual atingirá a meta paia cujo fim se encontra reencarnado. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de fevereiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.